Saudações CryptoMakers, sejam bem-vindos ao nosso módulo 3, o módulo onde a gente vai falar sobre a teoria dos ciclos de mercado. Esse módulo é muito interessante porque ele vem responder algumas perguntas, né? Principalmente quem está começando no mercado cripto sempre surgem essas dúvidas. Quando comprar? Quando vender? Quais são os melhores momentos para comprar Bitcoin? É hora de comprar? É hora de vender? Então, com base nesse módulo, no final desse módulo, você vai ter ferramentas e saber tomar melhores decisões a hora de comprar, a hora de vender e quais são as melhores horas de montar a sua carteira de criptomoedas, tá bom? Então, sem muita delonga, vamos lá. Então, estamos aqui no nosso módulo 3, tá? Os ciclos de mercado e a gente vai entender como isso aqui funciona, tá? E agora a gente vai começar a teoria dos ciclos, entender como é que funciona esses ciclos de mercado, como que funciona esse movimento, essas altas e baixas do mercado, tá bom? Então eu trouxe para vocês aqui esse gráfico onde ele explica muito bem a questão dos ciclos do mercado, né? Inclusive está aqui que é a psicologia do mercado, né? A psicologia dos ciclos econômicos, e isso aplica muito bem. A gente, com base nisso aqui, a gente vai conseguir identificar em que momento a gente está do mercado, em que momento a gente tá na hora de comprar, tá na hora de vender. Então vamos entender um pouquinho como que essa teoria aqui de ciclo de mercado funciona, tá? Então começando aqui no gráfico, a gente tem aqui essa primeira fase do mercado aqui, que é onde a gente chama de otimismo, né? Esperança e otimismo. Então essa fase aqui é o momento onde está começando a ter estímulos na economia, na macroeconomia mundial como um todo. Então a gente começa a ver queda dos juros, né? A gente vê os governos começando a baixar os juros, principalmente aqui no Brasil, tem acontecido isso. Então a queda dos juros e aí começam os gastos do governo a aumentarem, né? Então os governos do mundo inteiro começam a gastar porque eles precisam estimular a economia, né? Então os governos imprimem mais dinheiro. Então eles precisam imprimir mais dinheiro e aí começa a entrar mais liquidez para o mercado como um todo, começa a chegar mais dinheiro, começa a ter mais volume de dinheiro nesse período do mercado de otimismo e esperança, tá? E aqui a gente chega no topo do mercado, né, na euforia, né, onde a gente encontra ali o desemprego baixo, né, onde tem muito poucas pessoas desempregadas, a economia a todo vapor, os juros baixos de fato, né, a economia já baixou ali, passou aquela esperança de otimismo, né, de queda dos juros, os juros já se mantêm ali baixos. E aí a gente começa a ver ativos financeiros com preço esticados, né? Com muita especulação no mercado, pessoas querendo comprar, não, compra que vai subir, compra que a alta é infinita, compra que agora é lua, vai até a lua agora esse ativo, compra, compra, compra. Então tá todo mundo querendo comprar, né? Então empresas sendo criadas, então tá aquela euforia econômica no mundo como um todo, né? Muitas empresas sendo criadas, startups sendo criadas, ativos financeiros com preço esticado. O que seria isso? Seria ações que estaria fora do seu padrão de preço, né? Fora do seu valor justo de preço. Então, empresa ali que o valor justo dela, por exemplo, seria R$ 20, US$ 20, por exemplo, e ela está lá 40, 50, 60, duas, três vezes a mais o valor justo de mercado daquela ação, tá bom? Então esse é um dos períodos desse ciclo, tá? É a euforia, é onde a gente chega nos picos de mercado, é onde a gente consegue chegar em altas cada vez maiores, né? E aí, depois disso, começa a questão da inflação. Por quê? Porque teve tanta impressão de dinheiro, teve tanto estímulo econômico como um todo, então começa a inflacionar, começa a ter muito dinheiro na economia, muita coisa acontecendo, né? E aí o que acontece? Os governos precisam controlar essa inflação. E uma das armas que os governos utilizam para controlar a inflação é começar a subir os juros novamente, né? Então os juros estavam alto, né, na esperança e otimismo, os juros começaram a cair, a gente chegou no pico de euforia e agora a gente precisa controlar essa euforia como um todo, esse estímulo econômico, e aí os governos começam o quê? Começam a subir os juros, né? E aí eles começam a subir os juros ali gradualmente. Geralmente vocês podem ver, pode pegar gráfico dos juros do Brasil, dos Estados Unidos, você vai ver que eles não sobem de 2% para 10%. Eles vão subindo gradativamente até conseguir controlar toda essa inflação, né? E aí com o aumento dos juros, o que acontece? Menos oferta de crédito. Por quê? Porque se os juros pelo dinheiro está muito maior, é muito mais difícil você conseguir crédito, né? Porque o dinheiro ele está mais caro. É muito mais difícil você
é muito mais difícil você pegar empréstimos, né? Porque exatamente devido à taxa de juros, você vai pagar muito mais caro no financiamento, muito mais caro no consignado. Então as pessoas começam a ter menos oferta de crédito no mercado e, consequentemente, menos consumo. As pessoas começam a consumir menos, né? Então, se você vê que o juros está ficando mais caro, que as coisas estão começando a ficar mais caras, então você para um pouquinho, para de gastar mais dinheiro, você economiza mais, então diminui o consumo e isso vai esfriando a economia aos poucos e aí começa a acontecer o quê? A correção no preço dos ativos. Então, ativos que estavam batendo altas ali, ele começa a corrigir, começa a cair. Então, aí é onde começa a ter as quedas mais fortes, né? Onde os ativos começam a despencar ali, ativos que estavam custando R$ 60, US$ 60 por ação, ele começa a valer 50, 45, começa a despencar, e aí a gente entra na outra fase, que é a fase do pânico, né? Onde está todo mundo ali, meu Deus, vai acabar o mundo, né? Então a economia, devido à alta daqueles juros, a economia começou a esfriar, então a economia desacelera como um todo, o mundo como um todo começa a desacelerar. Então a gente pode ver hoje, principalmente nesse momento que eu estou gravando os vídeos, que eu estou gravando essa aula, os Estados Unidos têm mantido a sua taxa de juros e posteriormente ainda esse ano vai começar a cair essa taxa de juros, né? Ela ainda não caiu, vai começar a cair. Então, por que eles fizeram isso? Por que eles aumentaram os juros? Exatamente para esfriar aquela inflação, aquela impressão de dinheiro que foi que aconteceu, né? Aquela impressão desenfreada de dinheiro, principalmente devido à pandemia, né? Que a gente teve. Então teve que imprimir mais dinheiro, teve que pagar mais auxílio para as pessoas. Então isso fez com que tivesse uma inflação, né, na nossa economia mundial. E aí aqui chega no ponto lá dos juros altos, os juros lá batendo casas extraordinárias, né? Juros de 2 dígitos aqui no Brasil, principalmente, que a gente está acostumado a ver juros de 2 dígitos aí, né? Então, os juros muito altos, tá todo mundo em pânico, a economia desacelera e aí começa o quê? Aumenta o desemprego. Por quê? Porque as empresas estão com menos dinheiro, as empresas estão contraindo menos crédito e essas empresas estão lucrando menos, né? Tá entrando menos dinheiro no caixa. Por quê? Porque diminuiu o consumo, né? Então, o que eles começam a fazer? Começam a demitir pessoas, né? Então, a maioria das pessoas começam a ficar sem os seus empregos, né? E por quê? Porque essas empresas, elas querem lucrar, elas querem lucro, né? Elas querem manter ali no verdinho, independente do período econômico. Então, para que eles consigam fazer isso, se não estão conseguindo lucrar, então eles precisam diminuir o custo, né? Então, toda empresa ela tenta maximizar os ganhos e diminuir os custos. Então, quando os ganhos não estão chegando na meta que eles precisam, eles começam a diminuir os custos, né? E aí a gente entra no período de pânico do mercado, tá bom? E aí a gente entra nesse período que a gente chama de depressão, né? Que é esse período aqui que a gente tá já passou a parte do pânico, está todo mundo ali, então o que acontece? A parte da depressão continua, né? O desemprego aumenta ainda mais. Por quê? Porque as empresas continuam lucrando menos, né? As empresas continuam tendo menos receita, as pessoas continuam gastando menos, consumindo menos, né? E aí a gente começa a quebradeira de empresas, né? Então, empresas começam a falir, começam a sumir. Muitas dessas empresas são dizimadas no mercado. Então, geralmente, quem sobrevive a esse período são empresas muito mais consolidadas, né? Então, a gente começa a ver ativos financeiros extremamente baratos, né? Então, se aqui no pico da euforia a gente tinha ativos extremamente esticados, extremamente sobrevalorizados, a gente agora tem aqui ativos que estão com preço descontado, extremamente barato. É nesse momento que a gente consegue identificar os melhores ativos a preço de banana. A gente consegue comprar ativos muito descontado e aí depois desse período aqui começa todo o ciclo de novo e esse ciclo ele vai se repetindo. Então, recapitulando aqui, a gente começa no ciclo de otimismo e esperança, a gente chega no pico do mercado da euforia, começa ali então a inflação, os governos começam a aumentar os juros para controlar esse estímulo econômico e aí a gente chega no pânico onde aumenta o desemprego, os juros estão altos e aí a gente entra nesse período aqui de depressão ou acumulação, que a gente chama, quando a gente vai para o mercado cripto, para o mercado principalmente do Bitcoin, a gente entende esse período como um período de acumulação, que é o momento de você comprar ativos extremamente baratos e é nesse momento aqui que você consegue mudar de vida e fazer muita grana, principalmente no mercado cripto, tá? Então,
Basicamente é esse o ciclo de mercado, e esse ciclo ele se repete por vários anos e vem se repetindo várias e várias vezes, tá? Então, se você consegue identificar em que momento a gente está, você consegue fazer escolhas muito mais inteligentes, tá bom? E aí, eu trouxe aqui um exemplo para vocês dos ciclos do Bitcoin, tá? Os ciclos passados do Bitcoin, né? Então, olha só, aqui a gente tem algumas linhas do gráfico onde mostra como que esse ciclo aconteceu, né? Depois daquele período de acumulação aqui, né? Aí começa aquele período de euforia e aquele período de esperança e euforia, né? Aqui então seriam os picos de euforia dos outros ciclos anteriores. E essa linha roxa aqui é exatamente o ciclo que a gente está vivendo agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então nós estamos aqui exatamente nesse período de esperança, né? Onde o mercado começa a subir, onde você começa a ouvir muita gente falar de Bitcoin, onde você começa a ver muita gente falar de mercado cripto, de criptomoedas, de muita gente que começou a ficar milionário comprando meme coin, comprando criptomoeda com cara de cachorro, né? Então, a gente está exatamente nesse momento aqui e já já a gente vai começar a entrar no período de euforia, aquela loucura do mercado, onde você vai lá, compra uma criptomoeda meme e ela explode de preço e todo mundo acha que é expert em mercado cripto, acha que é o melhor investidor do mundo, né? Mas é exatamente o período que a gente está. Então, olha só, nos ciclos anteriores, né, nesse primeiro ciclo aqui, principalmente depois do halving, a gente vai entender o que é o halving, o mercado cripto ele disparou, o Bitcoin disparou, ele teve uma subida parabólica aqui nos outros ciclos anteriores, né? Então nesse primeiro ciclo aqui ele subiu, no segundo ciclo aqui muito parecido com o primeiro ele subiu, e aqui no terceiro ciclo essa linha verde ele subiu exponencialmente também, e agora a gente está aqui no quarto ciclo e ele parece muito com os ciclos anteriores, né? Então a história ela não se repete igualmente, porém parece uma música que está rimando, né? Então aqui a gente consegue ver, e se o Bitcoin repetir aqui os outros ciclos anteriores, a gente vai ver altas explosivas, principalmente depois do halving, tá bom? Então eu trouxe esse gráfico aqui, que é um gráfico que você consegue analisar, já já eu vou mostrar para vocês como vocês analisar esse gráfico aqui on-chain, vou mostrar para vocês na prática, eu vou abrir a plataforma aqui que eu utilizo para encontrar essas informações. Então, com base nisso, a gente consegue entender que a temporada das altcoins, né? A gente entendeu o que são as altcoins, né? Que são criptomoedas que não são Bitcoin, né? Que não é o Bitcoin. Então, como que a gente identifica essas alt-season, essa altcoin season, essa temporada das altcoins, né? Por quê? Porque as altcoins, geralmente quando elas sobem muito mais que o Bitcoin, né? Por quê? Porque o Bitcoin ele é o carro-chefe, né? O cara que puxa o mercado. E o Bitcoin ele tem um valor de mercado muito alto. Então, quando o Bitcoin sobe 10, 20%, essas altcoins sobem muito, 100, 200, 300%. Por quê? Porque o valor de mercado delas é muito menor. E aí, quando entra uma quantidade de dinheiro nessas altcoins, elas explodem de preço, né? Então, imagina um Bitcoin com 1 trilhão de valor de mercado. Para que ele faça uma vez, né? Para que ele faça 100% do que ele tem, ele teria que ir para 2 trilhões de mercado. Então, 1 trilhão é muito dinheiro para entrar no mercado. Agora, se você pega uma altcoin que tem 1 bilhão de valor de mercado e ela entra em 5, 6, 20 bilhões naquela altcoin, ela dispara de preço e faz ali 10, 20, 30 vezes o valor que ela tem. Então, como identificar esse momento? Né? Com base nesse gráfico aqui, quando a gente identifica esse gráfico abaixo dos 25, né, aqui entre os 30 e 25, a gente está na temporada do Bitcoin. Isso quer dizer o quê? Que se você investir em Bitcoin, você vai ter retornos melhores do que você tendo investido em altcoins, né? Então, por exemplo, aqui, ó, então, por exemplo, aqui foi o momento de comprar Bitcoin, comprar Bitcoin, comprar Bitcoin, comprar Bitcoin, e esse período todo aqui, comprar Bitcoin, Bitcoin Season. Então, esse gráfico, quando ele começa a sair daqui e começa a buscar patamares mais altos, e principalmente aqui perto dos 75, isso significa o quê? Significa que você investindo em altcoins, você terá muito mais retorno do que investindo em Bitcoin, né? Então, na teoria, você aumentaria sua posição em Bitcoin investindo em altcoins, né? Então, você comprando, por exemplo, uma altcoin, ela se valorizando 300%, depois que você vender ela e comprar Bitcoin, você teria muito mais Bitcoins do que você pega nesse mesmo valor e comprando apenas Bitcoin nesse momento. Então, nesse momento aqui, é momento das altcoins, né? São as altcoins seasons, esse período aqui.
E esse período do meio aqui é basicamente quando o retorno entre elas, né, as altcoins e o Bitcoin, eles estão parecidos, né? Então, basicamente, você está tendo o mesmo ganho investindo em altcoin e Bitcoin. Porém, o Bitcoin é mais seguro, né? O Bitcoin é o nosso carro-chefe, o Bitcoin é o cara, o manda-chuva do mercado, tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele mostra pra gente em que momento a gente está, né? Se a gente está em período de comprar Bitcoin ou se a gente está no período da altcoin season, tá? Já já a gente vai ver esse gráfico aqui na prática, tá bom? E aí, para vocês entenderem como é que funciona essa temporada das altcoins, você precisa entender esse gráfico aqui, tá? Então, o que, que isso aqui está dizendo? Então, a gente tem algumas fases do mercado, né? Como eu falei para vocês lá naquele gráfico de euforia e tudo mais, aquilo basicamente é o dinheiro fluindo, né? O dinheiro indo para o mercado cripto. Então, como que isso funciona? Então, na fase 1, a gente tem a fase do Bitcoin, né? Então, quando a gente está ali naquele pico de esperança e euforia, onde a gente começa a ter a queda dos juros, onde a gente começa a ter mais impressão de dinheiro, onde o Estado começa a imprimir mais dinheiro, isso faz com que as pessoas pensem, pô, olha, então tá na hora da gente se arriscar um pouco mais, se expor um pouco mais, então agora é hora de comprar criptomoedas. E aí as pessoas, a maioria das pessoas, e principalmente o institucional, começa a comprar Bitcoin. Então o dinheiro ele flui primeiro para o Bitcoin. Então nessa fase ali vem muita grana para o Bitcoin e a gente vê o Bitcoin disparar em relação às outras criptomoedas, né? Então na primeira fase o dinheiro ele flui para o Bitcoin, tá? Então ele vem, é como se fosse um funil, né? Então ali no topo, ali no primeiro, o primeiro que começa a receber aquela grana é o Bitcoin, né? E aí a gente vem o dinheiro fluindo aqui, a gente vem para a fase 2, que é o quê? A gente vê a grana fluir para o Ethereum, para a criptomoeda da Ethereum. Por quê? Porque a Ethereum é a segunda maior criptomoeda. Opa! Fluir para a Ethereum. Por quê? Porque a Ethereum é a segunda maior criptomoeda desse mercado, né? Ela é o maior em valor de mercado. Então, geralmente as pessoas compram o Bitcoin e falam, pô, agora eu acho que está na hora de comprar um pouco mais de Ethereum. Então, já entrou tanta grana no Bitcoin que as pessoas começam agora a comprar Ethereum, né? As pessoas começam a encher o carrinho e comprar bastante Ethereum. Então, na fase 2 você vai ver o Bitcoin, a fase 1, você vai ver o Bitcoin disparar exponencialmente, e aí já já o Ethereum começa a subir também, acompanhando essa subida do Bitcoin, e aí já entrou tanta grana na Ethereum que aí a gente vem para a fase 3 do mercado, que é o quê? Que é o dinheiro fluindo para as large caps, né? Que é basicamente aquelas top 10, top 20 criptomoedas do mercado. Então aí você vai ver Solana disparando de preço, você vai ver Chainlink disparando de preço, você vai ver essas outras criptomoedas um pouco menores que a Ethereum começa a disparar de preço. E aí começa a entrar grana nessas moedas, essas moedas começam a disparar de preço. E aí a gente entra na fase da euforia, né? Onde já entrou tanta grana no mercado cripto que as pessoas começam a especular qualquer coisa, que as pessoas começam a investir em qualquer coisa, as pessoas começam a comprar meme coins, as pessoas começam a investir em criptomoedas que não valem nada, né? A maioria dessas criptomoedas não valem nada, não serve para nada, né? Então, aí a gente começa de fato aqui a alt season, né? Onde você consegue pôr ali 10 mil reais em uma altcoin com valor de mercado pequeno, e aí esse dinheiro entra e aí essa altcoin ela faz 10, 20, 30 vezes o valor que ela tá lá, né? Então é por isso que as pessoas conseguem fazer muita grana no mercado cripto, porque se você consegue identificar esse movimento e essa fase do mercado, você entende que se você põe ali 1.000 reais numa altcoin que está entrando numa fase da altcoin season, você vai fazer 10, 20 vezes o valor daquela criptomoeda. Por quê? Porque ela tem fundamento? Muitas vezes não, muitas vezes devido à especulação extrema, devido à euforia extrema. Então as pessoas estão com tanta grana, né? O Estado imprimiu tanto dinheiro que agora tem dinheiro fluindo para todo lado. E aí a gente começa na altcoin season, tá bom? Então, recapitulando, fase 1, Bitcoin. As pessoas começam a comprar Bitcoin, Bitcoin dispara, e a gente vai ver depois, em seguida, a Ethereum acompanhando o Bitcoin disparando. E a gente vai ver ali as top 10, top 20 criptomoedas começam a disparar também. E aí começa a euforia, a loucura do mercado e as criptomoedas começam a disparar exponencialmente aqui na altcoin season, tá bom? Então agora a gente vai entender o halving do Bitcoin, né? A gente tem falado tanto sobre o halving, o que é o halving, o que é isso, Bruno? Me explica. Vamos entender então o que é o halving do Bitcoin, tá bom?
Então, como eu falei para vocês, o Bitcoin ele é um código, né? Ele é programado. A política monetária do Bitcoin ela já foi programada desde o início, né? E o halving é uma dessas coisas que está programada, tá lá no código do Bitcoin. Se a gente acessar o GitHub e for lá no código-fonte, a gente vai ver exatamente a programação que faz esse evento acontecer na rede, tá? Então, o halving basicamente é o corte de oferta. Então lembra quando a gente falou sobre o Proof of Work, né, que os mineradores encontram a solução daquele problema e recebem uma recompensa por isso, né? Os mineradores os mineradores colocam poder computacional na rede para resolver aquele problema e aí eles recebem as taxas por terem encontrado a solução, né? Por ter minerado aquele bloco. E o corte da oferta, o halving, ele entra exatamente nessa parte, na parte que o minerador vai receber a sua recompensa. Então o halving ele corta pela metade essa recompensa que os mineradores ganham por cada bloco minerado. Então, se o minerador ganhava 50 bitcoins no primeiro, lá no começo da blockchain, os mineradores ganhavam 50 bitcoins por bloco minerado, depois do primeiro halving, eles passaram a ganhar 25 bitcoins, né? E por que que isso acontece, né? Diferente do sistema fiat, diferente das moedas fiduciárias, o real e o dólar, onde a expansão monetária ela é muito grande, ela é muito rápida, ou seja, é despejado muito dinheiro na economia de forma muito rápida, isso faz com que o real e o dólar percam valor no longo prazo. Esse é um mecanismo contrário, né? Ele é deflacionário, ele começa a cada vez, após o halving, tem menos Bitcoin entrando em circulação. E aí isso causa o quê? Causa um choque de oferta e demanda. Então, ao passo que a gente tem a demanda do Bitcoin aumentando, principalmente agora depois dos ETFs, ou seja, empresas querendo comprar Bitcoin, agora teremos o halving, onde o halving vai diminuir cada vez mais a oferta, ao passo que a oferta está aumentando. E é por isso que o Bitcoin explode de preço, né? Por isso que a gente vê isso aqui acontecer sempre depois dos halvings, né? Sempre depois, alguns meses depois do halving, a gente vê essa disparada de preço, exatamente porque antes havia um choque de oferta de Bitcoin no mercado, né? Talvez a demanda até não aumentasse, mas o choque da oferta diminuía, né? A oferta diminuía. E agora a gente tem os ETFs e aí a demanda subiu exponencialmente e agora a gente vai ver um choque de oferta e demanda gigantesco nesse ciclo do Bitcoin, tá? Então, como é que funciona o halving aqui, né? Vou mostrar para vocês. O Bitcoin ele é programado, como eu falei para vocês. Então, já foi programado que seria no máximo o supply todo, a quantidade máxima de Bitcoin no mundo seria de 21 milhões de unidades de Bitcoin, né? 21 milhões de Bitcoins. E aí o que acontece? Os 21 milhões de Bitcoins serão minerados até 2140, ou seja, o último Bitcoin será minerado em 2140. Porém, 98% de tudo que a rede vai disponibilizar serão minerados até 2030. Então, ou seja, a gente já está com um supply ali quase completo do Bitcoin em circulação, né? Já foram minerados quase todos os Bitcoins. Então, ali em 2009, as pessoas recebiam 50 Bitcoins, né? Os mineradores recebiam 50 Bitcoins por bloco minerado. E aí, depois do halving, em 2012, o primeiro halving, foi cortado pela metade, né? A recompensa. E aí os mineradores, cada vez que eles encontram um bloco, eles recebem 25 Bitcoins. E aí, depois de 4 anos, em 2016, a gente tem novamente esse corte na oferta e aí eles passam a receber 12,5 bitcoins por bloco minerado. E em 2020, a gente teve mais um halving, onde ele fez com que a oferta, a recompensa dos mineradores caíssem para 6,25 bitcoins. E agora em 2024, a gente vai ter mais um halving e agora os mineradores vão receber 3,12 bitcoins por bloco minerado, tá? Então, esse mecanismo ele é exatamente ao contrário do mecanismo que acontece na economia fiduciária, onde a gente tem uma expansão monetária maior, faz com que desvaloriza o dinheiro. Aqui, essa deflação, essa desinflação, ela começa a diminuir a oferta de Bitcoin, ao passo que a demanda aumenta e faz com que isso seja mais escasso, mais raro, é muito mais difícil de se encontrar e aí o preço dispara, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui como que o Bitcoin comportou baseado no dólar, né? Bitcoin em dólar. Então aqui em 2012 aconteceu o primeiro halving exatamente aqui, né? A gente teve o primeiro halving e aí alguns meses depois o que aconteceu?
disparada de preço do Bitcoin, né? Por quê? Porque diminuiu a oferta no mercado. E aí em 2016 aqui a gente teve o segundo halving, né? De 9 de julho de 2016. E o que aconteceu depois do halving, Bruno? Disparada de preço mais uma vez. E aqui em 2020 tivemos o terceiro halving, né? E o que aconteceu? Novamente, mais uma disparada de preço, né? E a gente está exatamente aqui. Aqui esse gráfico está um pouco desatualizado porque o Bitcoin já bateu quase 70 mil dólares. Nesse momento deve estar em 68, 69 mil dólares, né? Aqui está falando que ele está em 42. Então o Bitcoin disparou de preço, né? E aí o que vai acontecer em 2024, né? Então, provavelmente a gente já sabe. Então o que acontece? Cada vez, depois desses ciclos, o Bitcoin ele sobe cada vez menos, né? Por quê? Porque antes, lá no começo, o Bitcoin ele não era tão disseminado, era uma informação muito difícil, poucas pessoas utilizam. E cada vez que esse ativo vai se consolidando ao longo dos anos, ele vai tendo menos volatilidade, né? Então essa oportunidade de ter esses ganhos exponenciais, ela vai passar, ela está passando inclusive. Né? Então a oportunidade é agora para a gente comprar e montar nossa carteira de Bitcoin agora, tá? Então as pessoas perguntam, tá na hora de comprar Bitcoin? Claro que tá. Sempre é hora de comprar Bitcoin. O Bitcoin é o melhor ativo do século, da década, né? É o melhor ativo da década. Então nenhum ativo bateu o Bitcoin nos últimos 10 anos. O Bitcoin tem sido o melhor ativo, melhor que qualquer fundo imobiliário, qualquer ação, qualquer ETF, qualquer ação dos Estados Unidos, qualquer coisa. O Bitcoin colocou tudo isso no chinelo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora eu trouxe para vocês aqui um modelo que a gente chama de modelo Stock to Flow, tá? Ou estoque e fluxo. Então como que funciona? Como a política monetária do Bitcoin ela é programada, então a gente consegue ter uma análise de longo prazo muito mais fácil, né? Diferente da moeda fiat, a gente não consegue fazer isso, né? Você consegue adivinhar quanto que o real vai estar valendo daqui 5, 10 anos? É muito difícil, né? Muito provavelmente nem vai existir mais real daqui 5 ou 10 anos, né? Muito difícil saber. Mas o Bitcoin não, ele é programável e previsível. Então esse modelo Stock to Flow, ele basicamente mostra qual seria o preço justo para o Bitcoin, né? Com base nesse mecanismo. Então aqui no começo, em 2012, a gente viu aqui que o preço ele se distanciou bastante dessa linha, né? Tá vendo essa linha aqui? Ó? Essa linha seria o preço justo do Bitcoin. Então, em alguns momentos aqui, principalmente depois do halving, a gente viu o Bitcoin ele batendo topos muito maiores que essa linha, né? Ele subindo acima dessa linha do preço justo. Só que no longo prazo a gente viu ele vindo buscar essa linha novamente, né? Então teve muito período que ele esteve abaixo da linha. Então esse modelo Stock to Flow ele mostra para a gente o preço justo do Bitcoin. Então sempre que ele está abaixo dessa linha são oportunidades de compra, né? Então se ele está abaixo da linha é oportunidade de comprar barato. Então olha só aqui, ó, abaixo da linha, o que aconteceu? Subiu. Abaixo da linha, o que aconteceu? Subiu, estava esticado, voltou, buscou o preço justo. Abaixo da linha, oportunidade de compra. E agora aqui, eu tirei o print aqui, esse preço ficou na frente, mas basicamente o Bitcoin ele passa por aqui assim, ó. Ele está bem por aqui assim, ó. E aí, abaixo dessa linha, principalmente aqui 2023, 2024, é o que? Oportunidade de compra. E agora estamos aqui, né? Estamos exatamente aqui, chegando próximo dessa linha tracejada, que é o que? Que é o halving, né? O momento do halving. Se vocês verem aqui na legenda, então sempre depois do halving a gente teve disparada de preço, né? E aí a gente está vendo aqui que a gente está pertinho do halving, está prestes a acontecer, né? Então nesse momento que eu estou gravando essa aula, o halving ainda não aconteceu e a gente vai ver sim explosões de preço do Bitcoin no longo prazo. Então aqui até 2026, né, a gente está vendo aqui um preço do Bitcoin aqui em cima, quase perto de 1 milhão, né? Então está aqui 100k, né? O Bitcoin está quase chegando aqui a 100 mil dólares por unidade. Acredito que ele vai chegar facilmente nesse preço. Porém, a gente consegue ver aqui, ó, que o preço justo dele, com base no modelo Stock to Flow, ele está bem próximo aqui de 1 milhão, né? Olha só o quanto o Bitcoin ainda pode subir nos próximos anos, né? Então ainda é uma oportunidade de compra, mesmo ele estando um pouquinho acima da linha do modelo Stock to Flow. Por quê? Porque ainda não aconteceu o halving, né? A gente está vendo uma demanda muito grande devido aos ETFs, mas ainda é tempo de comprar Bitcoin barato, tá bom? E aqui mais um indicador que é o Realized Price, né? Que é o preço médio do mercado. O que esse gráfico nos mostra? Ele mostra para a gente por quanto que está
a média dos bitcoins comprados, né, naquele período, quanto que custou todos os bitcoins naquele período, quanto que as pessoas pagaram por aquele bitcoin, é o preço médio, né? Então olha só aqui, ó, a gente tem aqui o preço do Bitcoin nessa linha preta e essa linha dourada aqui é o preço médio, né? O preço que as pessoas pagaram. Então, geralmente, quando o Bitcoin cruza essa linha e está acima da linha, ele quer dizer o quê? Que a maioria das pessoas estão no lucro, né? A maioria das pessoas estão no lucro com base no preço que elas pagaram no Bitcoin naquele período, né? E geralmente o que acontece? Sempre o preço vem buscar esse preço médio, esse preço aqui. Por quê? Porque se você compra Bitcoin e ele valoriza, dispara de preço, você começa a realizar um pouco, você começa a vender um pouco, você começa a ter lucro, né? Pegar um pouquinho do lucro. Por quê? Porque você entende o ciclo de mercado e você entende que o preço está esticado e é hora de realizar os lucros, né? É hora de você pegar um pouquinho de dinheiro ali para você pegar uma queda e comprar aqui mais barato, comprar aqui mais barato, comprar aqui mais barato, comprar aqui mais barato. Então, com base nesse gráfico, você entende se as pessoas estão no lucro ou não, né? Como que está o preço médio das pessoas em relação ao preço do Bitcoin. Então, nesse momento aqui, a maioria dos endereços de carteira estão positivos, estão no lucro, com base nesse modelo do preço médio do mercado, tá bom? A gente tem mais um indicador aqui para a gente identificar, que é o MVRV, né? Que é o Market Value, ou seja, o valor de mercado pelo preço realizado, né? O Realized Value. Então, o MVRV, o que ele mostra para a gente? Né? Ele mostra para a gente se o preço está esticado ou se é um momento de compra novamente. Né? Então, aqui você consegue identificar que era um momento bom para comprar, aqui já é um topo de mercado, aqui é um período bom para você comprar Bitcoin, comprar bastante Bitcoin, aqui o preço já está esticado, é hora de realizar um pouco de lucro, aqui é hora de comprar, aqui o Bitcoin já está um pouco mais esticado, então você vê que com base nesse gráfico, você consegue identificar os momentos de compra e venda, né? Então a gente vê que a gente acabou de sair daqui e está indo para onde? Para buscar o topo aqui, né? Então, com base no MVRV, você consegue identificar se o preço está esticado ou não, se dá para você comprar barato ou não, se é hora de comprar ou vender. Então é hora de comprar quando o preço está aqui em cima? Não, segura um pouquinho, guarda esse dinheiro aí, porque a hora que o mercado despencar, a hora que ele buscar ali o preço mais justo, você tenta comprar um pouco mais barato, tá bom? Então, com base nesse indicador aqui, você consegue fazer compras mais estratégicas, né? Você conseguir identificar em que momento você pesa mais a mão ou em que momento é hora de vender um pouquinho e realizar o lucro, tá bom? E aqui é basicamente o Stock to Flow, né, ali de trás, porém, como o próprio nome do indicador já diz aqui, né, que é o arco-íris do Bitcoin, né? Então, com base nessas cores aqui, a gente consegue identificar em que momento a gente está, né? Então, aqui, o momento azul, a gente está vendo o preço do Bitcoin um pouco abaixo, aqui o preço do Bitcoin esticado, aqui momento de acumulação, preço esticado, momento de acumulação, preço esticado, hora de vender, hora de comprar, hora de comprar. Então a gente, com base nesse gráfico, que a gente consegue identificar em que momento a gente está, e a gente está aqui nesse momento, né? Aqui chegando o halving, perto do halving, e o preço do Bitcoin está aqui, e ele muito provavelmente pode passar dos 100 mil dólares, né, por unidade. Então ainda tem muito chão para o Bitcoin andar aí ainda, tá bom? Então esse aqui é o Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. Vou mostrar para vocês aqui na plataforma como encontrar esse cara aqui. Então agora a gente vai para a prática, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu uso essa plataforma aqui, chama Look into Bitcoin, né? Ela é gratuita, ela também tem uma versão paga, porém a versão gratuita mostra muita coisa aqui pra gente, tá bom? Então vamos para a prática. Então você pode vir aqui, digitar Look into Bitcoin, nesse caso eu já estou aqui, né, na plataforma. É esse site aqui, vou deixar o link aí para vocês, tá? E aí a gente pode vir aqui em Charts, né, gráficos, e aí a gente consegue vir aqui em On-Chain Market Indicators, né, que são os indicadores on-chain, indicadores que mostram como é que está acontecendo ali na rede do Bitcoin, tá? Então aquele que eu mostrei para vocês, o MVRV, você pode clicar aqui, ele vai abrir para você aqui em tempo real como que está o MVRV, em que momento a gente está, tá bom? A gente tem aqui também, deixa eu pegar aqui o Realized Price, né, que eu mostrei para vocês, o preço realizado, olha só como é que está aqui. Então a gente tem esse gráfico aqui também, em tempo real, você consegue ver. Stock to Flow, então você pode clicar aqui no Stock to Flow, por exemplo, e aí você consegue identificar aqui em que momento a gente está, olha só. Então, provavelmente o Bitcoin vai chegar aqui buscar preços aqui perto de
443 mil aqui perto de 2025, olha só. O modelo Stock to Flow está dizendo para a gente que ali em meados de 2025 o preço do Bitcoin será em 443 mil dólares por unidade, né? Então, nos últimos anos aqui, o modelo Stock to Flow tem representado muito bem esse movimento de preço do Bitcoin, tá? Então, aqui a gente tem vários outros indicadores, vocês podem mexer aqui, entender, aqui buscar as informações que vocês precisam, né? Aqui, como eu mostrei para vocês, aquele é o ciclo master do Bitcoin, né? A gente consegue identificar aqui também, e a gente consegue procurar aqui o Rainbow também, né? Bitcoin Rainbow, né? Que foi o gráfico que eu mostrei para vocês, olha só que legal. Então essa ferramenta ela tem muitas coisas, muitos indicadores on-chain que a gente pode estar analisando, indicadores dos mineradores, né? O Bitcoin Hash Rate. O Hash Rate basicamente é quanto que a rede está trabalhando ali, né, para validar as transações. Então olha só, a gente tinha um Hash Rate aqui muito baixo, aqui muito menor aqui em 2020, olha só que disparada de hash rate, ou seja, a rede está ali, né, aumentando a sua capacidade de validar e minerar os blocos, né? Isso aqui traz mais segurança para a rede, mais velocidade para a rede, isso é muito bom, né? A gente consegue ver aqui o Global Liquid, acho que dá para ver aqui, Global Liquid M2 versus Bitcoin Price. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui está dizendo para a gente o quanto de dinheiro foi impresso. Lembra que eu mostrei para vocês o M2 lá, né? Aqui, ó. Então, esse aqui é o M2 global, a quantidade de dinheiro que tem no mundo. E aqui a gente tem o preço do Bitcoin, né? Então, olha só, geralmente quando tem uma impressão de dinheiro maior, tem uma subida de preço do Bitcoin também, né? Por quê? Porque entra exatamente naquele ciclo que eu mostrei para vocês, onde o dinheiro começa a fluir para o Bitcoin, né? E aqui a gente vê que teve uma subida exponencial de dinheiro e o Bitcoin ele basicamente lateralizou, né? Então, muito provavelmente veremos explosões de preço também, tá? Então, a gente tem aqui alguns outros indicadores, né? O preço do Bitcoin aqui também, em tempo real, vocês conseguem ver aqui como é que tá, olha só, nesse exato momento, 67 mil dólares por unidade, não sei quanto que vai estar esse preço quando vocês estiverem assistindo essa aula, tá? E aqui a gente tem algumas outras ferramentas, vocês podem criar aqui a conta de vocês, fazer o login e identificar aqui as ferramentas que tem, dar uma pesquisada, mexer até vocês conseguirem ver aqui essas informações on-chain e conseguir tomar melhores decisões com base nesses gráficos, tá bom? Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. A gente viu aqui na prática como identificar esses gráficos, como a gente identificar esse ciclo de mercado, o momento de comprar e vender Bitcoin, quais são os melhores momentos para a gente realizar lucro ou aumentar mais a nossa mão, aumentar a nossa posição. E a nossa jornada continua, né? Mais um módulo aí. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Anote a dúvida de vocês, que na live a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Então era isso. Então é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima.